Seguindo, vamos falar agora um pouquinho do elemento água. Elemento água já é um elemento que ele se refere ao lado emocional. Então é um elemento que tem muita ligação na astrologia kármica, a gente fala bastante, que tem muita ligação com a nossa alma, com o que a gente traz de resquícios dessas outras existências, do que ficou guardado, né? São as memórias, as bases da nossa estrutura interior, energia de sensibilidade, de intuição, de introspecção, compaixão, a empatia e o cuidado com o que se ama, né? É uma energia muito de cuidado, de afeto, de ligação com os ciclos da vida. Então representa os nossos caminhos kármicos, a necessidade da segurança e do afeto, do acolhimento. Então são pessoas que elas trazem muito essa coisa de acolher, de dar afeto, de buscar entendimento do outro e acolher esse outro, né? E é uma energia muito criativa também, mas diferente do fogo, que é uma criação no sentido de expressar quem eles são, de expressar aquela vontade interior deles. A criação, a criatividade do elemento água é uma criatividade totalmente emocional. É uma criatividade que vem naturalmente e que se expressa de diversas formas. Para a gente conseguir visualizar, ter um exemplo, digamos que a criatividade de fogo é aquela criatividade que deixa algo construído, constrói algo e deixa uma ideia, um projeto, algo para ser dado andamento a partir da vontade dele, daquilo que ele se inspirou. Na energia de água, a gente já estaria falando de artes, de música, de tudo aquilo que a gente precisa de inspiração para criar. É algo que vai além do que é concreto, do que é material. É algo que expande aquelas obras de artes que a gente olha e tem diferentes interpretações de acordo com o olhar de quem está observando. Isso é muito água, porque coloca ali a emoção e deixa com que aquela pessoa interprete de acordo com o que ela sente, né? Então, essa energia, ela também é muito, ela se molda muito, ela é uma energia muito adaptável também. E aí, quando a gente percebe que uma pessoa tem excesso de água nesse mapa, como que a gente precisa olhar para essa pessoa? Bom, primeiro, como o elemento água tem essa questão da sensibilidade, a gente vai perceber que essa pessoa tem uma sensibilidade mais aflorada, tá? Ela percebe mais facilmente as coisas, ela tem um olhar muito intuitivo para tudo que está ao redor dela, e ela entra muito nas energias de tudo que está ao redor dela, né? Ela absorve bastante. Então, é uma pessoa também que, por a água representar as memórias, é uma pessoa que ela tem um sentido de nostalgia muito grande. Ela recorda muito os momentos que foram bons e quais foram esses momentos e tem vontade de voltar. Aquela pessoa que tem a caixinha de fotos, sabe? Que guarda aquela lembrança, que guarda o bombom que ganhou do amigo na escola. Essa energia de guardar, de cuidar. E é uma energia que tem muito cuidado. Tudo que uma pessoa que tem excesso de água no mapa guarda, ela guarda e cuida muito bem. E se mantém aquilo por muito tempo, né? Então, é uma busca por se sentir acolhido, amado. Essa pessoa precisa muito disso. Ela precisa sentir que ela faz parte daquele ambiente e que ela é bem recebida ali, que ela tem afeto das pessoas. Vai dar muita imaginação e talento para as artes, como a gente falou. É uma expressão e uma criatividade muito emocional. Então, ela coloca ali, o lado imaginativo dela é aflorado, e aí ela consegue trazer esses sentimentos para fora e colocar, porque a imaginação dela dá espaço para isso. Ela consegue colocar aquilo que ela está sentindo, seja numa imagem, seja em palavras, escrevendo, mas ela tem essa capacidade de transpor limites, né, de material, de estrutura. Ela consegue colocar aquilo que ela sente em diferentes formatos. Vai ter uma tendência maior aí para
questões ligadas ao passado, para um excesso de medo, muitas vezes, porque essa pessoa ela precisa muito de segurança. Então, se esse elemento não estiver bem trabalhado, ela tem uma necessidade excessiva de se sentir segura para poder agir, para poder interagir com os outros também, né? Pode ser também gerar uma introversão, a iniciativa, como a gente falou lá na falta de elemento fogo. Uma pessoa que tenha falta de elemento fogo e que tem excesso de elemento água, essa pessoa tende a se tornar mais introspectiva e mais fechada no mundo dela. Então ela expressa toda essa criatividade, toda essa expressão ali no interior, na segurança do lar dela, mas ela não expande isso muito além, porque tem a questão da necessidade de segurança. E aí a gente tem que cuidar bastante também, como tem essa questão muito forte da empatia. Isso, para um lado desafiador, pode ser que a pessoa se iluda facilmente com más intenções de outros, com situações em que parecem ser uma coisa e não são. A pessoa está mais aberta ali a tudo que está ao redor dela, né? Então, excesso de água, a gente vai ter isso. Vai ter uma pessoa muito cuidadosa, muito amorosa, muito afetuosa, que acolhe, que nutre, que sabe guardar, que sabe manter, né? Que tem uma criatividade muito expressiva e que consegue aí trazer essa expressividade de uma forma muito dela, assim, é muito único dela, a maneira como ela se expressa emocionalmente. A falta de água no mapa, aí a gente já vai ter um outro cenário. Então a gente vai ter uma pessoa que vai tender mais para um lado mais frio de encarar a realidade. Porque o lado emocional dela, como eu falei no elemento fogo, né? A gente precisa olhar em que casas que caem esses 3 signos. Mas, assim, se ela não tem nenhum planeta ali, o lado emocional dela tá contido, tá guardado para ela. Então ela tem essa aparente frieza, tem uma dificuldade de expressar o que sente, né? Principalmente se a pessoa tiver excesso de ar no mapa, ela vai ter, ou de terra, ela vai ter uma necessidade muito grande de racionalizar aquilo que ela sente. Então ela não consegue expressar aquilo que ela não consegue traduzir em razão, em algo que ela consiga ter uma teoria para explicar, que ela consiga ter início, meio e fim, que ela consiga ter palavras muito sólidas para dizer. E aí, quando se trata de sentimento, quando entra nesse universo mais subjetivo, ela tende a se perder em como expressar isso, né? Tem um excesso de racionalidade. E aí existe a fuga nos assuntos que levam à interiorização. Tem aquelas pessoas que elas se bloqueiam de precisar falar do emocional, buscando realizar diversas atividades, buscando ocupar o tempo, buscando concretizar muito, principalmente se essa pessoa tiver excesso de elemento fogo no mapa. Pode ser aquela pessoa que realiza muito, está sempre com algum projeto, sempre fazendo alguma coisa, mas quando se trata da vida pessoal dela, ela evita ao máximo entrar naquele universo pessoal ali, porque ela não quer lidar com aquelas situações, né? Então tem uma dificuldade de lidar com o universo dos outros, não consegue alcançar o outro, não consegue entender aquilo que o outro está expressando e não consegue expressar o que ela está sentindo também. Então a falta desse elemento é complicado, porque a pessoa ela vai se tornando muito pragmática e muito pouco flexível, né? Então tem que trabalhar bastante essas questões da criatividade, da expressão, de colocar de alguma forma esses sentimentos e quebrando essas estruturas de racionalização no que sente. E aí os signos que representam essa energia, a gente vai começar falando de Câncer. Então Câncer, ele traz bem expressado nele a energia emocional de sensibilidade, né? Então é a intuição direta com o nosso passado e as nossas estruturas. Por isso que Câncer tem tanto a valorização da família, porque ele valoriza muito de onde ele veio, quais são as raízes dele, de onde veio a estrutura emocional dele, né? É o amor materno,
o amor que nutre, que passa segurança, que cuida. Câncer está muito atrelado à nutrição. Então, quando a gente vê, por exemplo, mapas com câncer na casa 6, que se refere ao profissional, a gente pode ver aí uma possibilidade de essa pessoa seguir realmente na área de nutrição ou cuidando de alguma forma de outras pessoas, porque tem essa necessidade de cuidar de algo. Eu me lembro de alguns estudos que eu estava fazendo sobre o signo de câncer e que a pessoa comentava que o canceriano, se ele não tem um filho, um cachorro, alguma coisa para ele cuidar, ele tem que ter uma boneca que seja, mas ele tem que ter algo para ele cuidar. Ele precisa muito se sentir cuidando de alguém, sabe? Nutrindo de alguma forma, passando segurança. É a segurança do nosso lar, as raízes da nossa alma e da nossa caminhada nessa existência. Também, por essa razão, Câncer está muito atrelado na astrologia kármica ao nosso passado, às memórias do nosso passado, porque ele guarda as nossas raízes, é aquilo que está no profundo da nossa alma, o que está guardado ali, o que a gente traz dessas outras existências. Então esse signo, ele é a água mais ativa, é a água que faz nosso emocional fluir, é a água que solta nossa imaginação, que nos lembra do acolhimento familiar. Por isso é um signo que se emociona muito facilmente. O canceriano tem a fama de ser chorão, porque ele expressa muito, ele deixa esse emocional fluir muito. Ele coloca muito para fora esse emocional. Então são as águas que impulsionam o nosso sentir e nutrem o que nos liga ao passado, né? Então tem essa questão da nutrição e do acolhimento, do afeto, da sensibilidade e das raízes, né? Então em Câncer é onde a gente mais vê essa questão das nossas raízes e daquilo que a gente precisa para se sentir seguro. Em Escorpião, a gente já fala de uma intensidade maior, de uma intensidade emocional. Então é quando a gente começa, lá em Câncer, a gente começou a mergulhar nessas águas emocionais. Em Escorpião, a gente já começa a ir num nível muito mais fundo nesse mergulho, né? É o emocional mais profundo, é a energia do que a gente guarda no nosso interior. A inconsciência, o mistério, é tudo que está ocultado. Então, é o nosso subconsciente também, aonde ele cai, ele mostra muito de atitudes inconscientes, porque ele fala dessa profundidade emocional, daquilo que não está num nível apenas da consciência, mas quais são as emoções que estão interagindo com o seu ser e que estão causando situações, estão ali guardadas, muito interiorizadas, mas elas se expressam nas suas atitudes invariavelmente. Então, é a transformação, é o que nos faz renascer emocionalmente. É uma água muito profunda, muito intensa, mas que ela mergulha nessa profundidade, na intensidade desses sentimentos profundos, e ela reformula esses sentimentos, ela dá um novo sentido para isso e ela renasce a partir disso. É por isso que em Escorpião a gente tem o mito da Fênix, porque ele vai sempre fazer esse mergulho interno muito profundo e vai renascer a partir de tudo que ele aprendeu ali. Então, é a água profunda que nos mostra os mistérios abissais, né? Que nos conecta com as profundezas da nossa sensibilidade e nos lembra que existe muito além da nossa percepção mais rasa. Por isso, também, ele é ligado bastante à questão de mistérios, do oculto, porque ele investiga tudo que não está visível. Tudo que a sociedade, de alguma forma, oculta, ele vai querer saber como funciona, ele vai querer saber o que está ali, o que fica guardado ali. É uma energia de transformação pessoal, necessária para ressignificar o emocional e inconsciente. Então, a água de Escorpião, ela é uma água muito profunda e muito densa. É uma água difícil de mergulhar, porque é uma água que requer um mergulho completo, assim. Você não pode só encarar as emoções como a gente faz em outros signos. Aqui você precisa realmente mergulhar nelas, entender
cada uma delas. E aí isso requer um autoconhecimento muito intenso também. É uma energia complicada de lidar, mas é uma energia muito transformadora. E que onde quer que essa energia caia no seu mapa, é onde você tem a maior necessidade de entender quais são os instintos que estão aflorando ali naquela área, o que tem do seu emocional influindo naquela área e transformar isso. A partir da transformação disso, você consegue ressignificar o restante de boa parte do mapa. Então, essa Escorpião, ele tem um papel fundamental, assim, é uma água que limpa, que transforma, que traz um ressignificado. Para finalizar os signos de água, a gente vai falar de peixes, então. E peixes, quando a gente chega em peixes, já é uma água num nível mais solto dessa energia. A gente pode fazer uma associação com os estados físicos da água. Então a gente fala de Câncer sendo o estado líquido, aquela água mais visível, mais expressiva, mais ali no seu estado mais fluido. A gente fala da água no estado de gelo, que seria Escorpião, uma água densa, uma água profunda, uma água fixa. E a gente chega em Peixes, a gente fala do estado de uma água em estado gasoso, uma água que já está se transformando, já passou pelo processo de regeneração escorpiana e já está se transformando e se solta, se desprende de qualquer conceito, de qualquer limite que possa representar o restante do mapa. Então essa energia é de uma ligação com o todo. É a água que nos liga à consciência superior e que nos lembra da espiritualidade. Por isso esse signo é muito atrelado a assuntos espirituais, assuntos holísticos, porque ele tem uma sensibilidade muito solta e muito conectada com questões superiores mesmo. Muito solta dos assuntos aqui, né, materiais, dos assuntos mais mundanos, digamos assim. Nos lembra que somos parte de um todo e com isso trabalhamos a empatia. É uma sensibilidade fluida e artística. Aqui é artístico também, mas é um pouco diferente de Leão, porque a arte em Leão é uma arte muito expressiva, digamos assim. É uma arte no sentido de colocar a nossa criação, a nossa percepção de mundo, colocar o nosso olhar sobre as coisas naquela produção artística. Em Peixes, ele coloca mais do que isso, ele coloca também a sensibilidade dele nessa criação, né? Ele coloca a intuição, ele coloca coisas mais subjetivas, além dele próprio, que vão além da percepção dele. Então, é expressivo, é a água da criação divina. O amor tão sublimado que se torna amor universal. Então, se o amor em Leão, a generosidade em Leão, ela é uma generosidade voltada ali para as pessoas próximas dele, para as pessoas que ele tem um afeto e que fazem parte do núcleo familiar e de amigos dele. E em Peixes, esse amor ele transpõe qualquer barreira de pertencimento à família, de pertencimento ao mesmo local. Não, é um amor universal, é um amor humanitário, já solto de qualquer barreira, já muito voltado a um amor com total desprendimento, né? Peixes é o signo depois de Aquário. Então, em Aquário a gente já trabalha muito essa questão do lado humanitário, do lado voltado para o coletivo. Em Peixes, a gente já entendeu tudo isso e a gente está num nível ainda mais elevado nesse sentido. Então, é um amor realmente desprendido de qualquer convenção social, né? O desafio é evitar os escapismos e aceitarmos a nossa realidade, porque por Peixes ser um signo muito imaginativo, e ele tem esse desprendimento todo, essa empatia muito doada e
e essa expressividade toda na criatividade, ele tem uma dificuldade de se encaixar nesse mundo. São pessoas que elas não conseguem se sentir pertencentes totalmente a essa realidade. Elas têm uma sensibilidade que é muito mais aflorada que a das outras pessoas. Elas têm uma dor pelo outro que elas não percebem tão facilmente nas outras pessoas. Elas têm uma maneira de colocar o que elas sentem que é muito desprendida, e aí ela se depara com todas essas barreiras que nós como humanidade criamos, né? E aí ela não se encaixa tão facilmente. Então a tendência é acabar fugindo disso, é acabar querendo buscar escapismos para sair dessa realidade. O signo de peixes, ele tem muita dificuldade de lidar com o cotidiano, né? De lidar com aquilo que foge desse lado imaginativo, que foge da criação mais solta, que não perde um pouco do encanto que ele quer sentir, ele quer interagir com emocionalmente com todo mundo e abraçar todo mundo e trazer todo mundo para aquela realidade criativa e expressiva dele. E aí quando ele tem que simplesmente levantar todo dia, se arrumar, sair, trabalhar, fazer coisas cotidianas e que acabam consequentemente gerando um certo tédio, ele vai se desmotivar muito com isso. Fazer coisas corriqueiras e que perdem o encanto da vida, para ele é muito desgastante. Então tem que cuidar bastante para não acabar fugindo dessa realidade, buscando caminhos perigosos de fuga dessa realidade. É a água que dá vida e que nos lembra do significado profundo dessa nossa existência. É as águas que nos reconectam com a fonte criadora. Então é um signo que ele é muito espiritualizado, ele é muito empático, muito expressivo, está muito ligado às artes, ele precisa criar, ele precisa colocar todo esse sentimento para fora, porque ele tem uma gama de sentimentos enorme, ele tem toda essa capacidade de amor universal que a gente falou. E aí, se ele não coloca isso, se ele não expressa isso numa via positiva, seja nas artes, seja criando alguma coisa, seja se expressando, atuando, pintando um quadro, fazendo algo nesse sentido, ele acaba se sentindo sobrecarregado com atividades que são muito, muito concretas, muito corriqueiras, que exigem um padrão muito exato. Isso para peixes acaba tirando esse encanto dele das coisas e ele acaba se desmotivando bastante. E aqui, gente, a gente vai fazer uma pequena pausa, tá? Para continuar em um outro vídeo essa aula, porque o assunto elementos e qualidades é um assunto realmente bem extenso. A gente precisa entender cada signo, por que eles pertencem àquele elemento. E eu quero trazer aqui um conteúdo bem embasado para vocês, fazer vocês perceberem essas ligações de uma forma mais expressiva. Então, eu vou colocar o restante do conteúdo no próximo vídeo, disponibilizar para vocês. E também queria aproveitar para lembrar que se vocês quiserem esse material que eu uso aqui para explanar as aulas, para falar dos conteúdos, esse material a gente tem ele todo em formato de apresentação. Se vocês quiserem ter esse material, a gente disponibiliza para vocês. Basta vocês mandarem lá no e-mail, no astrologiaconscientize@gmail.com. Manda um e-mailzinho lá, diz que você quer um material para consulta, para ter esse conteúdo, de repente imprimir, fazer suas marcações para ir estudando, que a gente envia para você sem problema nenhum. Então, vou para a próxima parte do nosso conteúdo. Você pode assistir essa aula e depois assistir o restante, ir fazendo suas anotações com calma. Esse assunto é um pouquinho mais extenso mesmo, mas agora a gente vai começar a aprofundar nos conteúdos de astrologia e agora começa a ficar um pouco mais extenso cada aula. Então vamos finalizar essa por aqui e na próxima a gente volta com os demais elementos. Até lá!